Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Conexão desta quarta-feira. Você tem confiança nos alimentos que consome? Hoje a gente vai falar sobre a qualidade dos produtos depois das descobertas de fraudes e contaminação. Tem também as informações do dia, música sertaneja com a dupla Júnior e Giovanni e muito mais. Fique aí, o Conexão já está no ar. A gente começa com uma notícia que chega a dar vergonha. Um casal de Santa Maria foi preso sob suspeita de ter abusado sexualmente de pelo menos 6 crianças. Como acontecia esse absurdo aí, Fernando Perdigão? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Bom, a dupla traía meninos entre 8 e 15 anos para a casa em que moravam, com o pretexto de ensinar artes marciais e também atividades religiosas. Lá, as crianças eram abusadas sexualmente e sofriam constrangimento físico e psicológico. A Polícia Federal ainda encontrou HDs e celulares que serão encaminhados para a perícia. Que absurdo, É inacreditável, né? Meu Deus. Muitas horas de trabalho não necessariamente significam maior produtividade. Empresas já enxergam aí a flexibilidade do horário como uma forma de aumentar e estimular o rendimento dos profissionais. Olha só. Bater o ponto é coisa do passado. Evandro trabalha em uma empresa de tecnologia. Recebe os projetos, desenvolve em casa, dentro do prazo definido. Ganhou em produtividade e qualidade de vida. Eu consegui conciliar melhor a relação trabalho e a minha vida pessoal. Inclusive contribuiu para que eu me colocasse de uma forma mais produtiva. Roberto tem 45 funcionários, ou melhor, colaboradores, mas a maioria das vezes na empresa está sempre sozinho. A sala está vazia. É que cada um faz o horário que quiser, trabalha de onde quiser. 70% deles ele conhece apenas pela internet. O que importa para a nossa empresa é o atendimento alinhado às expectativas do que foi contratado e entregue no prazo ajustado às necessidades, tanto do colaborador quanto do mercado. Pesquisas internacionais mostram que quanto menos tempo um profissional passa no trabalho, mais produtivo ele é. Parece contrassenso, mas a prova está na Europa. Os gregos, por exemplo, trabalham em média 2.000 horas por ano, enquanto os alemães, 1.400 horas. Mas a produtividade na Alemanha é 70% maior. No Brasil, a diminuição da carga horária ainda é realidade em poucas empresas. A legislação brasileira, trabalhista, é atrasada, que faça com que você tenha que ter mecanismos de controle. A primeira ferramenta de ajustar quando a produtividade não está boa é o controle do horário, quando o que deveria ser feito aí é tentar entender a causa raiz. Para garantir mais resultados em menos tempo, os especialistas em recursos humanos aconselham organizar melhor as tarefas. Chegar ao trabalho cedo para aproveitar as primeiras horas do dia. Evite levar trabalho para casa e aproveite o tempo livre. Sim, relaxar aumenta o rendimento. A produtividade está diretamente ligada à satisfação e à qualidade de vida, ao nível de estresse que o profissional está ou não. Então faz todo sentido para mim esse resultado. Os profissionais trabalham com mais vontade, né? É verdade. Bom, você pode participar aqui do Conexão RS, faça contato em facebook.com/UbraTVCultura. Pode mandar já uma mensagem inbox que a gente vai passar para os nossos convidados de hoje. A Prefeitura de Canoas divulgou as ruas e avenidas que vão ser fiscalizadas pelos radares móveis até a próxima sexta-feira. Guilherme Michel, Santos Ferreira, Boqueirão e Açucena serão monitoradas. A multa aí varia entre R$130 e R$570. Os apressadinhos que se cuidem. Pois é, tem que andar devagar. Ainda sobre a Prefeitura de Canoas, ela pretende criar 2.600 vagas em escolas públicas até o ano que vem. 14 novas escolas estão em construção, então 7 delas estarão prontas ainda neste final de ano. As escolas ficam nos bairros Harmonia, Estância Velha, Rio Branco e também no bairro Mato Grande.
Ainda falando de Canoas, a Prefeitura abriu inscrições para o curso de recepcionista. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de setembro na subprefeitura do bairro Estância Velha. Pessoas com mais de 14 anos e que residam na região podem participar. No fim do curso, os alunos vão receber certificado. Agora vamos de música? Vamos de música. Um Pois dos é. melhores momentos do programa. Ah, pois é, olha só. Eles são irmãos e começaram a cantar ainda quando crianças. O hobby virou coisa séria em outubro de 2005. É isso. De lá pra cá, Júnior e Giovanni estão aí conquistando espaço e fãs por onde passam. Bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Nossa, prazer imenso pra gente estar pela primeira vez. De muitas, né, meu irmão? Se Deus Então, quiser, nesse de programa muitas vezes ali. aqui no Conexão. Tomara, sejam sempre muito bem-vindos, né? Como começou essa dupla, guris? Vocês expliquem pra gente. Rapaz, começou, na verdade, eu sempre cantei. Eu canto desde os 7 anos, né? Portanto, já faz bastante Bah. tempo. Comecei a cantar, ele nem cantava ainda. Ele nasceu. Quando ele nasceu, eu tinha 8, eu já cantava. Aham. E ele foi crescendo, não, porque eu digo Não que não cresci, cresceu né? ainda, né? Ele foi ficando velho. Ficando mais Cresceu velho. pouco. Ficando mais velho, só. Brincadeira. E foi crescendo e assistindo. Nosso pai é músico, nosso pai tinha dupla sertaneja. E a gente se criou ouvindo música sertaneja dentro de casa, né? E até que 2005 surgiu Conta uma essa coisa- história que é muito legal a história deles. uma Conta coisa pra de gente. fã, né? Eu sempre tive um ídolo na música, desde 91, quando surgiu a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Eu olhei aqueles caras e digo, puxa vida, cantam demais, né? Eu digo, Tu tinha quantos anos nessa época? em 91, quando a dupla com o Zezé começou, eu tinha 11. 11 anos. E já Puxa, gostava. O pessoal vai fazer as Eu vou pedir para ele mostrar o que ele O fez povo para vai um começar dos a fazer as nossos contas agora. cinegrafistas mostrarem aqui que Eu ele tem fiz- a assinatura do Zezé no braço. E O foi a autógrafo. partir daí, né? Isso, Como é. que Daí, foi? em 2005 eu fiz a tatuagem, né? Tá lá. E saiu nos jornais da cidade, da capital e tal. E chegou o conhecimento do Zezé e do Luciano, da produtora. Aí eles entraram em contato querendo me conhecer como fã. Só que eu não Sim. sabia que eu era músico e tal. Só chegou como se um fã tivesse feito uma tatuagem e tal. Aí em 2005 eles entraram em contato. Isso foi em outubro. Não, desculpa. Outubro foi o show deles. Eu fiz a tatuagem, acho que em agosto, setembro. Em outubro eles iam vir a Porto Alegre e nos convidaram e convidou eu para ir ao show. Eu cheguei em casa correndo de Giovanni e eu já cantava com ele em casa, né? Churrasco, reunião da família, a gente já cantava. E o Giovanni Eu, é dupla sertaneja. Na Criou-se verdade- a dupla. Na verdade, eu tava na escola, o professor chegou e mostrou o jornal, né? Daí eu olhei ali a dupla sertaneja, eu fiquei feliz, liguei, acabou a aula, eu liguei pro Júnior. Aham. Saiu no jornal que a gente é uma dupla. Daí o Júnior, verdade. pois é, agora a gente é uma dupla. Agora eu tô te avisando, né? Tô te comunicando que é agora. Mas isso É é, uma na dupla. verdade, é meio que os dois filhos de Faustino. Nosso pai o sobrenome é Faustino, né? O sonho do pai sempre foi que a gente tivesse a dupla, tanto que o nome dele é Giovanni, mas é com J-O. É diferenciado. É Aham. Júnior, Giovanni, JJ, aquela coisa Sim. toda de pai. Já pensando E no o futuro. sonho, exatamente. Graças a Deus a gente está na estrada desde 2005. Aí em 2005 a gente conheceu o Zezé. Chegamos como dupla. Estamos uma dupla, que não tinha nada, mas a gente saiu uma. E era o lançamento do filme Dois Filhos de Francisco na época. Aham. Né? E a música, o dia que eu saí de casa, estava estourada. E daí a gente ensaiou a música. E chegamos no Zezé. O Zezé recebeu a gente no camarim e disse: pô, legal. O que vocês fazem? A gente canta? A gente tem uma dupla sertaneja. Então canta aí. Eu olhei pra ele, então vai. Aí cantamos o dia que eu saí de casa. Um né? dia que eu saí de casa. E a partir daí, nesse dia ele convidou a gente para ir para São Paulo. Levou com as despesas todas pagas, avião, hotel, ficamos uns 20 dias lá. Conhecemos acho que é advogado da família Camargo, né? Sim. E a Advogado. Itamar também, Itamar o nosso também. empresário de hoje, Itamar também. E o Itamar Ferreira, na época, nos apadrinhou Sim. e acabamos morando lá. Moramos Ficaram um um ano e tempo lá. meio lá, montamos escritório. Meu filho nasceu lá, é paulista também. E estamos até hoje aí, completando Trabalhando 9 anos de dupla E de agora. lá em pra cá, muita coisa mudou, né? Sim, a Imagina. gente montou banda. Só a conta que ainda não mudou muito. Ah, mas, Mas a gente tá Mas trabalhando aguarde. pra mas isso. tá a tá caminho, trabalhando pra isso. aposto. Vamos ouvir a primeira? Já já a Claro. gente conversa mais. A gente teve também a oportunidade de gravar a nossa música de trabalho com a participação do Sandro Coelho do grupo Tia Garotos. Aham. Que participaram do primeiro CD de vocês, né? O Sandro participou do primeiro também com a Também. Menina do Bailão. E só que a música que veio tocar muito mesmo foi Saudade Sua, que teve a participação dele agora no início desse ano. E a gente vai cantar pra vocês aqui, Saudade Sua. Vamos Tá lá, lá? então. Vamos lá, então. Eu tô morrendo de saudade sua. Eu tô andando à toa pela rua, tentando te buscar, tentando te achar. Eu tô pedindo só mais uma chance. Eu sei que nunca vai ser como antes, mas eu prometo te amar e te cuidar.
parei pra pensar e me veio uma vontade louca de beijar a sua boca. Tentei evitar, mas você não sai do pensamento. Você fica aqui dentro do meu coração. E quanto menos a gente se entende, o sentimento vem e surpreende. Isso aumenta a minha dor. Vamos viver de novo esse romance. Vou te provar, só quero uma chance. Preciso ter o seu amor. Me dá um beijo, por favor. Porque eu tô morrendo de saudade sua. Eu tô andando à toa pela rua, tentando te buscar, tentando te achar. Eu tô pedindo só mais uma chance. Eu sei que nunca vai ser como antes, mas eu prometo te amar. Eu tô morrendo de saudade sua. Eu tô andando à toa pela rua. Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim na última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. Eu sei, tá difícil. E se me perguntar como eu sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado e não te esqueci, não, 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 não. Também passei e te liguei bêbado fora de hora, que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Muito bem, Muito bom, Júnior Giovanni. Já os guris cantam mais pra gente. Muito bem, obrigada, viu? Olha, os monumentos do Parque da Redenção em Porto Alegre começaram a ser restaurados hoje, Perdigão. O trabalho começou pelo busto de Anis Dias, que fica na Avenida João Pessoa. A restauração deve estar concluída até o final de novembro. Que bom, né? Que bom que esses monumentos continuem lá, bonitos, embelezando a cidade e sem depredações, né? Cuidados, principalmente. Bom, você pode participar do Conexão RS, faça contato em facebook.com/UbraTV Cultura, pode mandar uma mensagem inbox pra gente, tá valendo. Os vereadores de Porto Alegre aprovaram hoje o projeto que muda o nome da Avenida Castelo Branco para Avenida da Legalidade. A proposta já havia sido discutida na Câmara em 2011, quando foi rejeitada. Desta vez, a aprovação foi maciça, com 21 votos a favor e apenas 5 contra. A bancada do PSOL, que propôs aí a mudança, acredita que o movimento da legalidade tem muito mais ligação com Porto Alegre do que Castelo Branco, que foi presidente do Brasil durante a ditadura militar, Perdigão. Bom, a descoberta da fraude do leite fez o Ministério Público do Rio Grande do Sul colocar em ação sucessivas operações, né, Dani? Até em Santa Catarina foi um caso foi registrado. Aqui na região metropolitana, lotes de uma fábrica de pães foram recolhidos porque poderiam estar contaminados com resíduos de uma obra. Olha só que absurdo. E ainda tem o caso do achocolatado com resíduos químicos. Com tudo isso, como a gente pode ter a garantia de que está comprando alimentos saudáveis? É o que a gente discute agora com a microbiologista de alimentos, Letícia Casarim. Tudo bem? Obrigada pela presença. Boa noite, obrigada pelo convite. E também o chefe da divisão de agropecuária do Ministério da Agricultura, José Severo. Tudo bom? Obrigada também pela presença no Conexão. A gente começa então pela questão do leite, né? Depois desses escândalos, é possível a gente confiar no produto? Quem começa? Por favor. Vamos. A gente precisa confiar, né, nas nossas marcas aí. É claro que depois de um acontecimento como esse, principalmente envolvendo duas grandes marcas do nosso estado, né, é normal que a população se sinta alarmada, né?
e insegura para o consumo. Mas a gente precisa pensar que ocorreu uma falha, nesse caso, uma falha, né, que está relacionada com uma fraude, né, não é uma falha de processo, isso é importante a gente ressaltar, né, com certeza o nosso outro convidado pode nos explicar bem melhor, né, que isso está muito mais relacionado com o Ministério da Agricultura, mas a gente precisa entender, né, que não foi uma falha da empresa, uma falha do processo. Foi uma fraude, né, econômica. E a empresa, no caso, também foi lesada, né? Sim, que a empresa também tem responsabilidade, né? Porque uma vez que ela embala o produto lá com a sua marca, ela é responsável por isso também. Então, ela também precisa tomar providências para que isso não volte a acontecer. Mas a gente precisa confiar nas nossas marcas e pensar que sim, falhas acontecem durante um processo, né? Ou mesmo fraudes podem acontecer, mas elas são uma minoria frente à grande quantidade, ao grande volume de alimentos que a gente produz. José, essas fraudes aconteceram, então, antes do leite chegar na fábrica, né? Olha, é complexo. Nós estamos lidando aqui com o produto, a pergunta específica sobre o leite, nós estamos lidando com o produto talvez mais difícil de ser controlado, como alimento. E vamos tentar explicar. Quando o leite sai do teto da vaca, vamos ser bem direto assim, são 4 tetos numa vaca, né? Já ali, naquele momento em que está sendo misturado, já perde a personalidade, vamos dizer assim, do produto. Ali começa a nossa dificuldade, ou seja, na mistura, um dos tetos que se tiver qualquer problema, já misturou ali, pode causar alguns problemas. Já dá diferença ali. Mas depois eu vou explicar que não é bem assim. Eu só estou dizendo que a dificuldade que se tem de controlar o alimento leite. Ele é dependente de um bom sistema de laboratório. Nenhum produto é tão dependente de um bom sistema de laboratório. Mas, quanto à pergunta específica, se a gente pode confiar, eu acho que o fato da gente estar achando esses achados, especialmente essa parte de fraude, isso faz com que a população também tem que raciocinar um pouco ao contrário, ou seja, se estão achando, estão me protegendo. Se não estiver achando nada, aí sim a gente pode dizer, bom, então vai ser, ninguém está fazendo nada. Ou seja, estão achando porque está havendo controle e fiscalização. Né, controle e fiscalização. É uma cadeia, nós não temos que pensar em nenhum segmento, ou seja, é tão importante o que está entrando dentro de uma propriedade, o que tem dentro da propriedade, lá está a vaca, que é realmente da onde... Agora, José, há pouco tempo atrás a gente não via tantos casos de fraude e denúncias, enfim. Tem acontecido mais, a fiscalização está maior, está mais eficaz? Sem dúvida, sem dúvida. Os processos que são utilizados hoje, eles são mais ágeis, tá? Antes a gente dizia que não tinha que se importar com o passado. Hoje se a gente não olha o presente ligeiro, ele também já não é presente mais. Né? Então é muito complicado isso aí. Agora, para quem está em casa, né, tem como perceber mudança no produto em casa? A pessoa comprou o produto e abriu, falando do leite ainda, né? Serviu, viu alguma coisa ali. É possível a gente perceber em casa isso? Eu acho que tem duas maneiras, né? O visual ou o paladar, porque de outra maneira ele não vai ter. Ele tem que ter essas duas, o visual especialmente, né? No caso do formal, por exemplo, não se tinha como perceber, né? É muito difícil. Você pode ajudar. Na grande maioria, né, dessas situações a gente tem quantidades muito pequenas, né, do adulterante, né, no produto. Até porque no caso do álcool, por exemplo, uma quantidade muito grande, ela poderia ser facilmente detectada, né, nos testes realizados pela indústria. Então, essa pequena quantidade, às vezes, a gente não percebe nem com o paladar. Então, realmente fica difícil, na maioria das vezes, a gente conseguir só, né, com os nossos órgãos dos sentidos, aí, sem uma técnica de análise, né, o consumidor em casa, perceber essas alterações. Nós recebemos, Letícia, só dando para lembrar, nós recebemos logo quando estouraram essas fraudes do leite, né? Nós recebemos aqui alguns convidados e um deles, um médico, fármaco, na verdade, ele falou que por o leite ser perigoso, essa história toda, como o José falou, era necessário que tivesse alguns produtos, alguns elementos para diminuir o número de bactérias, de micro-organismos que pudessem haver no leite. Isso é verdade? Na verdade, o leite passa por um processo, né, que é um processo térmico, para que a gente garanta que lá no produto que a gente compra no saquinho ou na caixinha não tenha nenhum tipo de micro-organismo que possa fazer mal para a nossa saúde, né, para que ele seja seguro para o nosso consumo. No caso específico do leite, não é adicionado nenhum ingrediente, né, nenhum aditivo químico para a preservação. A única coisa que preserva o leite
É esse tratamento térmico, que é um aquecimento, né, que é feito no leite, e logo após um resfriamento, para que a gente garanta a eliminação de micro-organismos que são prejudiciais para a nossa saúde, mas não existe adição de aditivos. Né? Agora, no caso do leite, né, ele é extraído lá de uma propriedade rural, tem toda aquela, né, transportado até a indústria, depois embalado até chegar à casa do consumidor. Como é feita, então, essa fiscalização? Bom, aí é que reside, por si, eu não tive tempo de concluir, assim, mas a gente não pode olhar um segmento. O leite é o tipo do produto que você tem que olhar a harmonia da cadeia. E esse é o grande problema que nós temos. Ela está desarmônica. Não vamos dizer que está desorganizada, que está horrível, não. Ela está com espaços ainda, principalmente a propriedade e a indústria, que tem uma grande responsabilidade também no controle do produto, porque ela, ao contrário, nós, do Ministério da Cultura, que fizemos uma amostragem do produto para mandar para o laboratório, a indústria faz todos os seus lotes na plataforma, ou seja, a plataforma é o encontro do poder privado com o poder público. Sim. E ali são feitas todas as coletas para a indústria realizar o seu controle. Então ela também tem uma responsabilidade muito grande em deixar um produto, uma matéria-prima entrar para a área de industrialização. Então, esses espaços que ficam muito grandes, isso é em muitos controles, entre a propriedade e a indústria, o caso do transporte, sim, pode haver ali um espaço fértil para que aconteça alguma coisa. Agora, eu não venho aqui, eu não gostaria de vir aqui para dizer que tem um ou outro segmento que está pior ou melhor. Ou seja, sim, eu venho aqui para dizer o seguinte, eu tenho certeza que nós precisamos aproximar esses segmentos da cadeia para que ela seja semelhante ao que acontece com a avicultura e com a suinicultura, onde elas estão coladinhas e que dificilmente vão acontecer algum problema ainda. Eu vou pedir um tempinho para vocês, que a gente vai agora até o prédio 11 conversar com o Bives. Boa noite, Bives, tudo bom? Boa noite, Dani, boa noite, Perdigão, boa noite a todos. Bom, agora o nosso link vai ganhar as ruas. Estamos agora na região metropolitana. Vamos inaugurar este link na Ubra. Estamos aqui no prédio 11, no campo central da Ubra, em Canoas. Vou conversar com dois futuros colegas aqui. Todo no meu lado direito está o Pedro Soares, estudante de publicidade, e no lado direito a Fábio Viegas, que é estudante de jornalismo. Bom, pessoal, vocês já sabem da polêmica dos alimentos e eu pergunto se vocês confiam nos alimentos que consomem. Hoje em dia, eu acho que tem algumas marcas que a gente tem mais confiança, né? Mas, infelizmente, depois de todas essas crises, a gente tem um pé atrás assim, para comprar no mercado. Infelizmente, com marcas que a gente consumia bastante, né? E, infelizmente, com marcas que são de consumo infantil. Isso é muito ruim, preocupa muito a gente, porque pode causar muito mal para as crianças. Então, sem dúvida, sem dúvida. Agora eu te pergunto se, quando uma das empresas manifestou, através de nota, quais os lotes que estavam adulterados, vocês procuraram saber, não deram muita bola, ou alguém próximo, algum familiar, vocês se preocuparam em conferir o lote? Eu informei a maioria de pessoas que eu tinha contato, que eu sabia que consumia o produto, né? Mas, infelizmente, não tinha nenhum lote que a gente tinha comprado. Mas foi um perigo. Sem dúvida nenhuma. Agora, perigo é o que a Fábio me relatou. A Fábio diz que acabou de consumir, questão de minutos, um achocolatado que estava numa dessas listas aí de problemas. E aí, Fábio, consumiste o achocolatado com segurança? Confesso, faz 15 minutos que consumi, estava tudo ok. Eu acredito assim, que a grande preocupação é o transporte do leite até a fábrica. E a preocupação também na falta de fiscalização do governo e na falta de fiscalização dentro das próprias fábricas. É isso que eu acredito. Eu confio parcialmente em alguns produtos, como ele já falou. Alguns produtos estão sempre no mercado, alguns produtos que são, desde criança eu consumo, né? Não posso falar, é claro, a marca, mas esses produtos, hoje em dia, eu acho que as mães e todo consumidor tem que conferir todo o produto que chega até a sua casa e tem que reclamar sim, eu sou dessa opinião. Bom, se acontecer mais uma vez com este produto, a gente estava falando sobre achocolatado, você mudaria de marca?
Olha, eu consumo outras marcas, tá? Também. A primeira vez que aconteceu, eu confesso que eu fiquei muito preocupada. Eu troquei a primeira vez de marca. Na segunda vez que aconteceu, como só foi com leite, foi relatado somente com leite, sem a mistura do achocolatado, eu consumi a mesma marca. Eu acredito muito nessa marca, eu acredito que é confiável, tem algumas marcas que são confiáveis, só que tem o problema, como eu já falei, do transporte do leite até a viabilização do produto. Esse que é o grande problema, a falta de fiscalização tanto do governo como das empresas que recebem esse produto in natura para transformar mais tarde em um produto lácteo qualquer. Muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte, gente. A partir de agora você fique esperto, porque eu posso estar perto de você a qualquer momento, porque o link está nas ruas do Conexão RS, ok? Eu estou aqui no prédio 11, fico aqui do Campo Central da Ubra em Canoas e volto a qualquer momento, de qualquer lugar. Obrigado, boa noite. Luiz Gustavo Bives para o Conexão RS. Tá certo, Bives, obrigada, até amanhã. Quer dizer, então, as pessoas se preocupam mesmo, né? Principalmente com a fiscalização. Só tem uma coisa, isso aí a gente pode garantir que está sendo feito um trabalho bem feito. Sim. Nós temos uma garantia só que nós somos responsáveis, logicamente, pelo CIF, as marcas que tem lá o sistema nosso de inspeção federal. Tem outros, embora isso represente 90%, em se tratando de leite, no Rio Grande do Sul, ele é feito via sistema de inspeção federal. E eu acho que eles colocaram muito bem ali. Eu só não entendo assim que tenha grandes riscos. Ela tomou o leitinho achocolatado lá e nada aconteceu para ela. Né? Eu não estou dizendo aqui que não esteja adulterado. Até achei estranho que ela tomou adulterado. Né? A gente tem o caso de uma colega nossa aqui da TV que comprou, depois viu que estava adulterado, mas fazia parte daquele lote, né? Ela jogou fora. Na verdade não tem que jogar fora. Até eu acho que tem que devolver esse lote, que devolva a fábrica. Isso suscita uma denúncia, que ele não foi feito o recall. Esse problema de dizer que tudo tem que ser governo num país do tamanho da gente, o que tem que ter uma consciência, uma responsabilidade em cada segmento desse aí, cada um fazer a sua parte bem feita. Isso aí é uma corridinha, onde o bastão tem que ser entregue ele de maneira muito correta. Ou seja, se o leite sair errado da propriedade, vai chegar fatalmente à mesa do consumidor, poderá chegar na mesa do consumidor. Então nós temos que cada um fazer direitinho. O transporte, a indústria tem que trabalhar muito bem, ela pode olhar para trás e pode olhar para frente, ou seja, ela pode identificar na plataforma uma coisa e dizer lá ao proprietário ou o transportador o que está acontecendo, ela pode olhar para frente fazendo bons produtos. Mas ela tem uma responsabilidade muito grande. Então o poder público, ele trabalha sobre amostragem, não tem como num país do tamanho da gente, num estado que tem uma produção de 4,3 bilhões de litros. Fiscalizar toda essa produção. Não existe, tudo, né? Não existe isso. Tem que ser por amostragem. Então a responsabilidade de quem faz também ela é muito grande. Agora o Júnior e o Giovanni, o Júnior tem um bebê, né? Tem uma criança pequena, um filhinho. Eu tenho um bebê de 1 mês, vai fazer amanhã 1 mês. Ele acha. Não, ele tem. Mas ainda não toma leite de caixinha. Não, só materno. Só leite materno. Por enquanto. Agora tu tem um menininho falando maior, do assunto sério né? agora. Eu tenho um menino de 6 anos, né? E é apaixonado pelo todinho. É uma coisa perigosa, né? Até gerou preocupação quando começaram a surgir esses casos. O senhor teve um cuidado maior. Vocês pararam de tomar? Não dou mais. Eu também não. Lá em casa nós começamos a consumir o leite em pó. Até pergunto para a Letícia, é a mesma coisa? O leite em pó, ele foi leite líquido e veio da vaca um dia, Mas ele né? passou por mais Então ele é o processos, mesmo né? leite, ele só passou por mais processos. Desidratou isso. Né? Mas se a contaminação ela está lá na origem do leite, né? E ela é uma contaminação química, como é o caso de uma adulteração, lá, né? O caso do formol, o caso do álcool, ela poderá estar também no leite em pó e também. Talvez até dependendo mais concentrada, né? Porque a gente tira a água, na verdade, do leite e concentra, né, no leite em pó. Agora vamos falar sobre esse caso que aconteceu em uma fábrica, né, aqui de Gravataí, que teve o lote aí de pão recolhido porque foram encontrados resquícios de obras. Quer dizer, que perigo isso, né, para a saúde. O que isso pode acontecer com quem consumiu? Eu acho que é importante, né, a gente, em todos esses casos, a gente sempre enfatizar muito para a população que existe uma diferença naquilo que realmente traz risco para a nossa saúde, né, que realmente pode causar um dano, e aquilo que pode causar apenas uma adulteração no produto sem necessariamente causar dano para a saúde.
O álcool, por exemplo, no leite, né, que na quantidade que foi encontrada, provavelmente, né, a gente ainda não tem isso totalmente comprovado, mas imagina-se que não cause nenhum dano, o que é diferente do que a gente viu acontecer há um tempo atrás lá com o todinho, né, que tinha soda cáustica, então realmente causou dano em algumas pessoas, ou recentemente que estava contaminado com uma bactéria que pode causar uma leve indisposição intestinal, também não há nenhum sintoma tão grave assim. E essa situação do pão, que na verdade não se encontrou uma contaminação no pão, ou o pão não causou dano em alguém. Se encontrou uma irregularidade, porque a empresa estava produzindo em situação, né, em condição de obra, que não é permitido pela legislação sanitária. Então havia uma irregularidade, mas não necessariamente uma contaminação no produto. Então a gente também não pode pensar que tudo, né, pode causar um grande dano. O que realmente tem uma severidade importante para a nossa saúde? Agora, eu pergunto aí para você que está em casa, você tem confiança nos alimentos que você consome? Ligue pra gente, 513477-9105, entra ao vivo com a gente e participa desse debate, tá certo? Agora vamos trocar um pouquinho de alimento, vamos falar sobre a carne, né? A gente tem dúvidas aí quando vai no supermercado. Principalmente quando é um churrasqueiro bom como eu, tá? Ah, imagino. Tem que saber, assim, qual o aspecto, né? Tem que estar como? Tem que estar mais clara, tem que estar mais escura, a gordura tem que estar mais amarelada, mais branca. Para quem está em casa, né? Que dicas vocês dão na hora de comprar carne? Bom, eu vou entrar nessa. Né? Churrasqueiro também. Esse é o nosso especialista até porque aqui. Nesse ponto aí nós vamos ter que disputar. Eu sou um bom churrasqueiro também. Bom, então vamos fazer uma... né? Mas o problema é muito complicado eu te dar qualquer dica sobre isso aí. Mas o principal ainda continua sendo o aspecto da carne, a parte organoléptica para o produtor. Isso aqui, o organoléptico quer dizer o aspecto de uma carne. A cor, logicamente que tem que dizer alguma coisa, mas uma carne que tenha um selo, onde lá diga que foi feita uma inspeção, ela é muito mais confiável do que uma carne que não foi inspecionada. Ou seja, uma carne que se compra em beira de estrada. Eu desaconselho a comprar qualquer tipo de alimento em beira de estrada. Né? Que não tenha... o produto tem que ter personalidade, tem que ter nome, com uma carteira de identidade. A etiqueta, o rótulo, representa a carteira de identidade do produto. Porque isso quer dizer que passou por todo um processo, né? O todinho que vocês não querem dar mais, eu discordo um pouco. Você deve dar o todinho, sim, para o seu filho, oportunamente, né? Ele tem um rótulo e ele foi identificado porque ele tem aquele rótulo e teve para quem reclamar. Então, você condenar o todinho de agora em diante é condenar, de certa forma, uma coisa que não é adequada. Eu acho o que nós temos que tentar, sim, como consumidores, como cidadãos, como técnicos, como estruturas públicas e privadas, é mudar uma cultura, que essa da padaria é rigorosamente ridícula. Isso aí, né? Ou seja, o sujeito foi fazer uma obra e não tomou o cuidado de fazer o produto ali. Ou seja, estava chovendo cascalho, sujeira em cima, isso não se concebe, né? São duas coisas diferentes. Sim. A fraude é uma coisa, a fraude é uma coisa intencional. Agora, quando existe uma contaminação, como foi dito aqui, ela não é intencional, ela é uma coisa que aconteceu sem a vontade própria. Né? Um acidente. Agora, a principal dica seria também a pessoa ficar de olho na validade dos produtos, né? Sem dúvida, Principalmente, dúvida. Com certeza. Sem dúvida. E no caso da carne, né, voltando lá para a carne, é muito importante que a gente observe nos locais que a gente vai adquirir essa carne, a temperatura desse produto. O que faz a gente, né, ter uma carne garantida lá na nossa mesa é que ela passe por todo o seu processo de transporte, distribuição, né, e comercialização com uma temperatura adequada. Então, o balcão lá onde ele está sendo exposto, né, o refrigerador, tem que estar bem gelado. Também. E né? o ambiente também. O ambiente tem que ser refrigerado. O ambiente onde você transita para comprar carne, ele tem que ter uma temperatura diferente. Tem que ser aquele que a gente sente 12 geladinho mesmo, né, quando passa graus. naquele corredor do supermercado. Ali tem que estar, a temperatura deve ser também adequada para que a pessoa... Mas aonde ele estiver, se um produto é congelado e tiver no rótulo ele é congelado, ele tem que estar congelado. Sim. Se ele é resfriado, ele é resfriado, né? Ou seja, um congelado é um produto aí a 15, 18 graus, ou seja, a 5 graus para baixo está congelado. Certo. O resfriado é até 7 graus. Tá? Então, isso aí, se a pessoa desconfia que tem sangue, por exemplo, na carne, não compra uma carne com sangue. Sim. Às vezes é comum estar lá. É porque ela já está, de alguma forma, olhando ali, pode até pegar aquele saco com sangue, ele mesmo levar ao supermercado. Diz, olha, tem aqui algo errado, essa carne aqui eu quero convidar vocês para a gente assistir uma reportagem sobre o consumo de glúten. Será que ele é mesmo o mocinho ou é vilão? Vamos ver.
Ele está presente na maioria dos alimentos, do pão nosso de cada dia até a biscoitos e molhos. E recentemente vem sendo alvo de muita polêmica e apontado como um perigoso vilão para a saúde. Cris é uma das vítimas do glúten, mas só descobriu essa intolerância há cerca de 1 ano e meio. Foi uma busca grande, passando por vários especialistas, iniciando de ginecologista, né? E foi passando por muitos especialistas e não se descobria porque os exames não batiam, né? Depois de 6 anos investigando muito e passando por vários exames, Cris descobriu ter a chamada doença celíaca, que é uma reação do organismo contra a proteína do glúten, que ataca o intestino, podendo causar diarreia crônica, alergias, dentre outros sintomas. E o tratamento não é nada fácil. Uma alimentação totalmente livre do glúten. Quando eu vou numa festa, eu tenho que levar minha marmitinha. Apesar das dificuldades encontradas no dia a dia, hoje Cris come muito bem e não passa vontades. Ela prepara quase tudo o que come com farinha de arroz. Mas afinal, você sabe o que é o tal do glúten? Ele é o resultado da união de 2 proteínas existentes no trigo, a glutenina e a gliadina, combinado com o fermento, que faz a massa crescer e ficar macia. Mas para 99% da população mundial, esse composto não causa problemas. Mas segundo os especialistas, o que na verdade acontece é que muita gente exagera na ingestão de alguns alimentos, mas acaba sempre culpando o glúten. No caso de um bolo como esse, por exemplo, o maior problema não é a massa que contém o glúten, mas sim a cobertura de chocolate, que é rica em calorias e gorduras. Não há necessidade de nenhum pânico da população, nem da gente restringir o consumo de glúten, simplesmente porque a gente acha que tem alguma coisa a ver com o glúten. De acordo com esse especialista do Hospital das Clínicas, a pessoa que tiver esses sintomas de dores e inchaços abdominais deve sim procurar um profissional. Se você achar que tem alguma coisa relacionada com glúten, que você procure o médico para que ele possa fazer o diagnóstico diferencial desses problemas relacionados com isso e ver de fato se precisa tirar o glúten ou não. É bem isso, Letícia. Quer dizer, o que causa problema é a quantidade, é isso? Na verdade, o glúten ele pode ser um problema sério para a pessoa que tem a doença celíaca, né? Que não tem essa capacidade de digerir adequadamente esse componente aí. Para o resto da população, ele é mais um componente, mais um ingrediente, e não é o vilão, né? Como a gente pensa. Então, o que acontece é que as pessoas precisam ser diagnosticadas realmente, né? Como portadoras dessa doença, para então se preocupar com o consumo do glúten. E não é ele que engorda, né? Só para chegar um pouquinho antes. Existem algumas pesquisas engorda, né? Já, né, na área da nutrição que levantam essa hipótese, mas a gente não tem nada ainda comprovado, né, totalmente comprovado com relação à questão do aumento de peso. É bom explicar para que as telespectadoras não comecem a fazer dieta do glúten em casa, por favor. Tem dieta de tudo, né? Agora falando sobre os vegetais, né, e o agrotóxico. Existe um limite de agrotóxicos? Como é feita essa fiscalização? E já emendo a próxima pergunta também para a Letícia, para ela poder comentar. Se mantém a qualidade nutricional desses alimentos com agrotóxicos também? Pode ser. Por favor, José. Bom, aos moldes de qualquer, o agrotóxico também é um produto controlado, tem que ser registrado no Ministério da Cultura. O que acontece? O Rio Grande do Sul é um estado que tem é o único estado que faz divisas com 2 países. Sim. Tá? E nós temos essa parte vulnerável, assim, de alguns contrabandos. Essa facilidade, né? Facilidade. Tá? Mas o que é usado na lavoura, ela é usada dentro de uma dosagem. Ele é veneno fora de uma dosagem. Dentro de uma dosagem ele não é veneno. Ele é sim, ele é veneno para uma praga qualquer que vai estar ali atingindo um vegetal, um grão, sabe? Mas não um inseto, no caso. Um inseto, mas não, vamos colocar não que ele naquela dosagem vai fazer mal à saúde das pessoas, não. Então nós temos todos registrados e o controle é feito. Sim. Letícia. O que acontece, né? Então, como o Zé muito bem colocou, se o agrotóxico for utilizado, né, da forma correta, o produto correto, né, registrado e permitido para aquela cultura, né, que existe toda essa questão, né, então alguns são permitidos para algumas culturas e não para outras, for respeitado por parte lá do produtor o tempo de carência, né, que alguns deles necessitam,
e principalmente a dosagem for adequada, né, aquela quantidade lá, a gente não vai ter problema. Que a gente tem visto, né, que algumas pesquisas do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, têm visto que ainda tem encontrado altos resíduos, né, em alguns alimentos, porque acontece o desrespeito, principalmente do uso dos agrotóxicos não permitidos, por essa facilidade que a gente tem deles virem, né, passarem aí pelas nossas fronteiras. Então a gente ainda tem uma deficiência. A fiscalização no campo, ela não é uma fiscalização muito fácil de acontecer, né? A aplicação ilegal de agrotóxico, ela não acontece assim, né? Claramente a qualquer hora do dia, ela acontece às escondidas, né? Não é uma coisa tão fácil da gente controlar. Por isso que a gente ainda vê problema. Bom, e tem que acrescentar aí também o mau uso. Uma prestação adequada, técnica, a agricultura, ela é muito importante, porque às vezes se usa demasiadamente 1, 2, 3 vezes um produto do qual a lavoura do lado não está usando e está fazendo um controle adequado. Agora, por favor, conclua. Muito bem. Esse é um aspecto, eu acho que ele é mais relevante ainda do que talvez o que esteja entrando irregularmente aqui. É o mau uso. Agora, só para a gente finalizar, então, vamos falar sobre os embutidos, né? Salsichas, mortadelas. Como eles são feitos e há um risco aí na manipulação desses produtos? Letícia? Olha, o processo é o mesmo. É um processo de alimentação. Todo mundo acha que... Fala mal da salsicha, fala mal do como falam mal da salsicha, né? Falam que é feito. Mas o processo de alimentação mesmo, o controle é o mesmo, ou seja, a salsicha pode se comer. O que pode se discutir da salsicha talvez seja o valor nutricional. Sim. Mas você não pode dizer que ela vai fazer mal. Aliás, eu até faço uma pergunta. No leite, no caso, qual é o surto causado por leite? De saúde pública causado pelo leite? Eu não conheço. Não tem isso ainda. Então, a mesma coisa a salsicha os embutidos de um modo geral. Ele tem um controle muito grande e o principal controle do embutido é a matéria-prima. É o que vai no embutido. Porque tem embutidos e embutidos. Sim. Tem embutidos de qualidade, de matéria-prima de qualidade, tem embutidos que são próprios realmente para ter um preço compatível com aquele consumo ali. Mas nenhum deles põe em risco a parte de saúde. A Letícia só quer complementar. Eu acho que é importante, né, a gente falar para a população que qualquer alimento, para que ele esteja lá no mercado, né, um alimento que tenha registro, que tenha um serviço de inspeção, no caso produtos de origem animal, eles precisam atender a alguns padrões. A legislação estabelece um padrão do que pode conter naquele alimento, o que é o mínimo que deve ter de carne, por exemplo, numa salsicha, para ela ser considerada uma salsicha. Então, as empresas elas precisam seguir esse rigoroso padrão. Então, às vezes as pessoas também dizem, porque tem papelão na salsicha. Isso não é verdade. Já ouvi falar. É impossível que uma empresa, né, que tem inspeção, que tem o seu registro, a não ser uma empresa clandestina, que ela faça isso. Mas ela não vai ter os registros, né? Ela não vai ter registro, ela não vai ter nem rótulo, ou ela não vai ter o serviço de inspeção lá, né, no seu, aparecendo no seu rótulo. Então, uma empresa que atende à legislação, que é uma empresa regularizada, ela jamais vai poder fazer isso. Tá certo, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Conexão. Um assunto muito bom, até pra gente marcar um outro programa, porque tem muito assunto, né? E com certeza esclareceram muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu agradeço, obrigado. Bom, o final dessa semana vai ser de muito trabalho no Parque de Exposições Assis Brasil. Até sexta-feira a montagem das estruturas deve ser concluída. Até lá, todos os animais já devem ter chego, Dani. Hoje foi inaugurada uma academia ao ar livre. Olha, que legal. Bom, então, amanhã o acesso da rodovia do parque vai ser liberado também. A área nova do camping vai estar disponível na sexta-feira já, com 111 vagas. Tu já disse que vai, né? Me disse ontem. Vamos acampar lá. Vai levar as filhas lá para passear. Vou levar sim. Agora, quem quiser fazer doações para a população palestina da faixa de Gaza, pode depositar em uma conta do Banrisul. O recurso vai ser repassado às instituições da ONU, responsáveis por escolas e hospitais. A campanha é desenvolvida por entidades sociais. A comunidade árabe palestina no Rio Grande do Sul soma 30 mil pessoas. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso aqui no programa, né? E você vai saber como ajudar essas famílias. Isso mesmo. Vamos ouvir mais uma agora, antes do nosso intervalo? Vamos sim. Vamos lá, então. Vivo sozinho,
pensando em você. Vejo imagens, retratos de nós. Olho pro espelho, sinto meu coração. Ouço baixinho o som da sua voz, dizendo pra mim que é sobrenatural esse amor fora do normal. Dizendo pra mim que sou o seu astral, que esse amor que está em mim é tão real. Eu viajei no seu olhar, no seu sorriso, seus segredos. Eu descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos. Eu viajei no seu olhar, no seu sorriso, seus segredos. Eu descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos. Vivo sozinho, pensando em você. Vejo imagens, retratos de nós. Olho pro espelho, sinto meu coração. Ouço baixinho o som da sua voz, dizendo pra mim que é sobrenatural esse amor fora do normal. Dizendo pra mim que eu sou o seu astral, que esse amor que está em mim é tão... A gente vai agora até a nossa redação para conversar com a Maressa Sampaio, que depois do debate de ontem, né, Maressa, hoje saiu aí mais uma pesquisa para presidente, é isso? Tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Tudo bem. É isso mesmo, depois da divulgação da pesquisa, né, de ontem, do Ibope, uma pesquisa que caiu como uma bomba aí entre os assessores, os auxiliares dos candidatos à presidência, hoje saiu mais uma pesquisa, a pesquisa do Instituto CNT, MDA, que coloca a Marina Silva de novo, né, à frente da Dilma Rousseff num possível segundo turno entre as duas. Os dados são os seguintes: a Dilma no primeiro turno teria 34,2%, a Marina 28,2% e o Aécio, então, definitivamente passado para trás com 16%, claro. Lembrando que são apenas duas pesquisas, né, que saíram até agora. Quinta-feira vai sair mais uma pesquisa. Para o segundo turno, o cenário seria o seguinte: seria a Marina 43,7% e a Dilma aparecendo aí com 37,8%, o que então confirma o resultado da pesquisa do Ibope. Claro, uma diferença um pouco menor. Na pesquisa do Ibope eram 9 pontos percentuais, né? Agora já baixou então para cerca de 6 pontos percentuais. Outra coisa interessante nessa pesquisa é a altíssima taxa de rejeição da presidenta Dilma Rousseff, que aparece com 45,5% de eleitores que disseram que não votariam nela de jeito nenhum. O Aécio Neves tem a taxa de 40,4% e a Marina, ainda que não esteja com uma rejeição tão alta, ainda é uma grande rejeição, 29,3%. Ou seja, os eleitores não estão muito satisfeitos, aparentemente, com as opções que eles têm aí para votar, né? Outro dado dessa pesquisa, ela fala sobre a quantidade de pessoas que não pretendem mudar de voto de jeito nenhum. São 75% das pessoas por aí, né? 73%. Isso quer dizer que ainda tem uma taxa aí bem alta de eleitores que poderiam mudar de voto. E entre os que não mudariam de jeito nenhum, a maioria deles são os que apoiam Dilma Rousseff. E entre essa faixa aí, já quase 80% das pessoas dizem que não mudariam de jeito nenhum seu voto. Já os que estão mais indecisos estão tendendo a votar na Marina Silva. Eu quero saber se vocês viram o debate ontem da Bandeirantes, da TV da Bandeirantes. Sim, claro. Vimos. Acompanharam? Que candidato vocês acham que se saiu melhor? Ai, meu Deus. Eu gostei, foi a Marina, né? Eu gostei da Marina, mas eu gostei também do Aécio, porque ele tava, em alguns momentos ele meio que tirou uma onda, assim, né? O que fica a grande dúvida que fica desse debate, que a gente viu que a
A Dilma foi o grande alvo de todos os candidatos, né? Afinal, ela é a presidente do Brasil, ela tem que responder por isso, né? O que fica desse debate é uma grande dúvida, porque o Aécio, ele atacou diretamente a Dilma e, de certa maneira, até poupou a Marina, né? Será que ele manteve a estratégia porque ele não sabia o resultado da pesquisa? Ou será que ele já está visando uma conciliação com a Marina Silva no segundo turno? É uma questão que fica aí, né? Porque, de acordo com essas pesquisas, e agora na quinta-feira a gente vai ter mais uma pesquisa, parece que a candidatura dele é a que realmente perde a força. A Dilma perdeu ali um certo percentual, mas agora, então, todas as atenções estão voltadas para a Marina Silva, que hoje participa de uma entrevista, né? Já que o candidato anterior, Eduardo Campos, morreu, ela vai hoje participar daquela temidíssima entrevista no Jornal Nacional, né? Em que os candidatos são ali definhados, eu ia dizer, mas não, eles são desafiados, né, pelo William Bonner. O que eu queria dizer, então, é que a Marina Silva hoje vai responder sobre a questão do avião, né, que o Aécio teve o aeroporto e agora a candidatura do PSB tem a questão do avião, que ontem teria sido revelado que o avião, então, que transportava o Eduardo Campos, teria sido comprado ou adquirido com dinheiro de Caixa 2, o que seria, né, uma questão para a Marina responder hoje. Ela disse que vai responder isso hoje à noite, então, por enquanto é isso que a gente tem, viu, gente? Mais alguma dúvida aí? Assim, faltando um pouco mais de um mês, né, Marisa? É possível mudar aí? A gente teve 2 pesquisas dando a Marina, né, como vencedora. Tu acha que não, gente, com certeza, é muito cedo ainda. Vai mais umas 2 semanas aí pra gente ter um cenário mais específico, né? Até porque a comoção com a morte do Eduardo Campos ainda é muito grande, tanto que no Pernambuco, que é o estado dele, lembra que eu falei aqui na semana retrasada que o candidato dele lá tinha apenas 11% das intenções de voto? Sim. Esse candidato agora já tem 29% das intenções de voto. Olha o que Isso é a é comoção, o resultado da comoção das pessoas, né? O Paulo Câmara passou de 11% para 29%. Então, a gente ainda tem muito horário eleitoral na TV para ver, então a questão vai longe ainda, mas a gente volta semana que vem falando de eleições. Não, aliás, amanhã a gente vai analisar o cenário eleitoral aqui, porque aqui no Rio Grande do Sul também tem debate, tem mudança no Senado, né? O Pedro Simon aí assumindo a vaga do Beto Albuquerque. Então tem muita coisa. Tem muito assunto ainda. Toda hora mudando. Tá certo, então. Até amanhã, Marisa. Tchau. Boa noite, tchau. Agora, guris, quem quiser contratar vocês, faz como? Qual é o telefone aí? KM Produtora. 8136, eu tô lendo lá. 8136. Não deu tempo de decorar ainda. 8565. Isso é. E a agenda de shows aí tá lotada, tem espaço ainda? Graças a Deus tá... Pouca coisa pro próximo mês. Tá ficando boa. Eu já ia falar que era pro próximo ano, né? Mas tá indo, né? Tá indo. Não, já tem bastante coisa pra outubro, novembro. Outubro, acho que é novembro, a gente vai estar Uruguai, Argentina, Santa Catarina. Isso. Nós recebemos várias mensagens no Facebook elogiando vocês. É verdade. Nós vamos marcar de novo uma visita de vocês até o Conexão. Com o maior prazer. Com certeza eu quero vir curado da gripe. Pensa que domingo fui levar o filho na Redenção, peguei 33 graus. Sim. E na segunda já tava 10. Aí acabou Aí comigo. não tem garganta. Imagina, doente ele cantou assim, imagina quando ele estiver bom. Vamos, então, a conexão de hoje terminou, né? Perdigão, a gente volta amanhã. Beijo, tchau, mas a gente termina com música. Vamos lá. Bruno Marrone, então. Paguei. Eu assumo, eu admito que foi ilusão. Errei. Um descuido do meu coração. Te magoei. Fiz exatamente o que devia pra me ver chorar. E me ver chorar. Não sei se te imploro de joelhos o perdão ou se te deixo ir. Mas eu vou lutar, te procurar, tentar me redimir de um erro, uma loucura dessas que a gente faz. Por um gole a mais, foi nessa hora eu me vi ali sentado feito bobo e sem reação.